chegou a hora do Bom Dia Responde. Vamos falar sobre um tema que de repente vai lhe interessar no Bom Dia Responde. Vamos abordar sobre os cuidados necessários que vendedor e comprador precisam ter para que a negociação seja segura para todos, especialmente envolvendo imóveis rurais. Nós vamos conversar com o advogado especialista em direito agrário, Arão de Deus Moraes. Ele está ao vivo aqui. Tudo bem, doutor Arão? Bem-vindo. Bom dia, Josiel. Tudo bem, telespectadores? Tudo bom. Se você quiser perguntar, nós vivemos um estado que tem uma vocação agrária muito forte. De repente você quer perguntar quais cuidados aí numa negociação envolvendo uma chácara ou às vezes aquele terreno só tem uma licença de ocupação, como é que fica a questão da documentação, a segurança nesse contrato aí de compra e venda. Então faça a sua pergunta, tá certo? Doutor Arão, em linhas gerais, a gente fala muito sobre esses cuidados e a importância da negociação transparente, mas a gente não sabe sempre com quem está falando, né? Se a gente for considerar, e com quem está negociando, às vezes, muito menos a gente sabe a quem está naquela mesa de negociação ou naquele contrato. Inicialmente, quais cuidados, então, nessa vigilância com relação ao negócio rural? Então, José, é importante que esse pretenso comprador, para ter segurança nesse negócio, busque inicialmente os documentos desse imóvel, né? A princípio, o registro, que é a certidão de matrícula do imóvel encontrado nos cartórios imobiliários. E lá nessa certidão, que é o RG do imóvel, ele vai saber se aquela pessoa que está lhe vendendo de fato é esse proprietário. Lá vai constar se existem eventualmente ações imobiliárias sobre esse imóvel, sobre esse vendedor. Então é imprescindível que se faça toda essa pesquisa antes de começar uma negociação de qualquer imóvel, seja urbano ou seja rural. Verdade, mas normalmente, e aqui no nosso estado a gente sabe que também aconteceu com frequência, houve uma ocupação de terras lá atrás, aquelas na chamada grilagem, se chegou a permanecer no terreno por tantos anos, a partir dali, desde que uma pessoa entre numa área que não seja necessariamente dela, pode ser inclusive da União, como é que é feito o processo de regularização daquele imóvel para permitir qualquer negociação envolvendo aquele imóvel? Perfeito. A gente tem que distinguir se essa posse exercida por alguns anos é numa área pública ou numa área particular. Se a área for pública, ela pode ser do município, pode ser do estado e pode ser da União. Existindo essa posse, a pessoa pode partir para uma regularização fundiária, seja na Secretaria do Patrimônio Público do município, junto ao ITERTINS, o Instituto de Terra do Estado do Tocantins, ou ao INCRA, se o imóvel for de interesse da União. Agora, existem também pessoas que ocupam imóveis por determinados anos, onde esse imóvel é de um particular, que o abandonou ao longo dos anos. Esse imóvel também é passível de regularização fundiária, aí através de uma ação de uso capião, que pode se dar pelo meio judicial ou extrajudicial. Pois é, eu até ia entrar nessa história do uso capião. Como configurar esse uso capião? Quanto tempo de permanência num imóvel, numa área, para se configurar esse instrumento legal? Existem diversas modalidades de uso capião. Existem uso capiões de áreas menores, de até 25, 50 hectares, que bastam 5 anos para se adquirir esse imóvel por uso capião. Outros imóveis maiores, dependendo de outros requisitos, até 15 anos. Mas de 5 a 15 anos é possível, atendendo ao caso concreto, se saber se uma pessoa tem direito ao reconhecimento do uso capião ou não. E aí, que tipo de provas ela apresenta? Testemunhos ali de permanência naquele lugar? Algum tipo de, sei lá, de registro de compra? Ele comprou muito no supermercado ali naquela região, aí o pessoal vai dizer, não, vamos entregar lá em tal lugar. Aí ele vai pegando aqueles compras. O que prova? Existem muitas provas, você tem que provar a sua posse, né? Sim. A prova durante determinado tempo. Então a prova ela ocorre através de testemunhas, a compra do supermercado que a pessoa comprava e saía nota fiscal. Tem muitas pessoas onde elas estão ocupando por tanto tempo que os filhos foram registrados na certidão de nascimento como nascido naquela propriedade rural. Então, assim, existem diversas formas de comprovar aquela posse. Hoje em dia, existem até as imagens de satélite que comprovam quando que começou a ocupação sobre aquele determinado imóvel. Então, existem inúmeros, infinitos meios de se provar
a posse exercida naquele local. Só que não é uma questão legal que seja rápida de resolver, né? Você prova ali a posse inicialmente, mas tem todo um decurso de processo na justiça para finalizar com o seu registro no cartório de imóveis, né? Exatamente, a usucapião é um processo judicial, um processo longo, demorado, mas agora nos últimos anos se criou a usucapião extrajudicial, que ela é um pouco menos burocratizada, ela demora um pouco menos, dá para você fazer direto nos cartórios. Certo, temos uma pergunta que chegou aqui falando sobre imóveis rurais, o telespectador conta o seguinte: temos muitos imóveis rurais à venda que são de assentamentos ou ocupações onde os vendedores têm somente a posse. Como a gente ter segurança? E a gente sabe que está acontecendo isso, especialmente aqui no entorno da capital, muita gente fazendo condomínios rurais a partir de áreas que não necessariamente se tem a documentação completa. Como é que eu, se quero comprar um imóvel daquele, considerando que o preço às vezes é bem menor do que na área urbana aqui de Palmas, que segurança se tem de numa negociação dessa? Bom, imóveis rurais em assentamentos, vamos partir por aí. Não existe tanta segurança jurídica em se adquirir esses imóveis. Quem faz assentamentos normalmente é o INCRA, Instituto de Colonização e Reforma Agrária da União do Brasil, e esses imóveis normalmente eles não podem ser vendidos. Normalmente não, eles são proibidos de venda. Tá? Então, se a pessoa quiser adquirir um imóvel desse, ele não tem segurança jurídica, ele posteriormente vai conseguir regularizar. Agora, já os loteamentos irregulares que são feitos normalmente próximos às cidades, você tem que analisar. Normalmente é difícil regularizar, porque esses loteamentos são irregulares, eles não contêm energia elétrica, água encanada, rede de esgoto, então é de difícil regularização. Mas pode ser que com o tempo venha a ser regularizado através de condomínios. Certo. Depende da análise completa do local, do documento da pessoa. Mesmo porque, doutora, parte do pressuposto que esse microparcelamento de área rural deve ter toda uma configuração técnica, tem que ver a questão de reserva verde também, de área verde, não é? Sim, sim. Tem que ter tudo. Para você tornar um loteamento regular, é muito criterioso, existem diversos requisitos a serem cumpridos e por muitas vezes as pessoas que fazem esse tipo de loteamento não conseguem fazer, por isso que fazem de modo irregular. Com o tempo, é claro, eles passam a ser regulares porque é até interesse do município que aquele local não fique abandonado, irregular por toda a vida, mas eles deixam a critério, a trabalho do poder público correr atrás de regularizar. O senhor falou agora aí nessa resposta que assentamentos não se pode negociar a área de assentamento, mas a gente sabe que ali no interno, no grupo de assentados, sempre há um repasse, ou de um para o outro, ou de um para outro parente que gostaria de ficar no campo. Nem isso pode? Tecnicamente não pode. É claro que aquela pessoa que adquire aquela cessão de direitos, não é a propriedade, mas é um direito sobre aquele imóvel, aquela posse, depois ele vai buscar regularizar via INCRA. E aí depende muito do INCRA se vai ter interesse de regularizar para aquela pessoa ou não. Vale lembrar que existe aquela pessoa que foi agraciada por aquele lote, naquele projeto de assentamento, ele cumpriu alguns requisitos. E a gente não sabe se essa nova pessoa que assumiu essa chácara, por exemplo, terá as mesmas condições para ter esse imóvel regularizado em seu nome. Lembrando que a questão dos assentamentos rurais e dos assentamentos até urbanos tem uma conotação social inicialmente, né? Isso que deve ser considerado prioridade, né? Essa função. Exatamente. Não adianta, lá você é destinado a pessoas que precisam daquele imóvel, que precisam tirar dali o seu sustento. De repente, aquela pessoa vende a uma outra que já tem outros imóveis em seu nome, que não necessita daquele bem para usufruto próprio, então ele não cumpre esses requisitos e, naturalmente, o INCRA não vai regularizar ele na propriedade. Ele vai perder, eventualmente, o dinheiro que ele empregou nesse bem. O senhor está acompanhando o projeto de lei da regularização fundiária? Ele foi aprovado ano passado na Câmara, o texto seguiu para análise do Senado, ainda está em discussão, tem várias questões até consideradas polêmicas no projeto de lei. Qual é a sua visão enquanto advogado que milita nessa área? Eu acho que é uma evolução. Claro, existem essas polêmicas todas, sobretudo as ambientais, mas é uma evolução. Hoje em dia é muito difícil regularizar qualquer imóvel da União. Claro que a gente precisa regularizar esses imóveis. O Brasil ele
tem um déficit de regularização exatamente por causa disso. É claro que facilitar demais, muitas pessoas dizem que vai facilitar a grilagem, mas ao meu ver não é bem assim. As posses que aquela lei garante que serão regularizadas são posses já históricas, pessoas que já estão ocupando aquele determinado pedaço de chão por 10, 15, 20 anos. Então eu não vejo isso como grilagem. Então eu vejo esse projeto que está em tramitação no Senado como uma grande evolução para o Brasil.